Meus irmãos, a paz do Senhor. Por favor, abra a sua Bíblia no Salmo de número 90 e o verso 12. Salmo 90, verso 12. É o texto que nós vamos tomar como base hoje aqui para a nossa última aula dessa escola. Eu estava olhando aí na apostila, ou houve algum erro aí na apostila e colocaram a última aula que não é minha. Essa aula que está aí, a última aula, não é a que eu vou dar hoje, não sei porquê, porque eu mandei o arquivo inteiro, então veio uma aula trocada. Como o Davi não consegue andar com as armaduras dos outros, eu não vou dar essa aula aí não. Ela não é minha, né? Então eu vou seguir o que eu tenho aqui, aí você vai ter que anotar hoje, então eu vou ir um pouquinho mais devagar. Amém? Deu para entender? O que eu tenho para falar aqui essa manhã é uma pergunta. A escola bíblica dominical ainda é relevante? Esse é o tema da nossa aula hoje. A escola bíblica dominical ainda é relevante? Amém? Salmo 90, verso 12, é uma oração esse salmo. E é um salmo escrito por Moisés, no deserto, que é extremamente difícil orar no deserto. E Moisés coloca aqui uma base que para mim deve ser a base da pedagogia da vida cristã. Ele diz assim, ensina-nos a contar os nossos dias, para que o nosso coração alcance sabedoria. Amém. Pode se sentar. Ensina-nos a contar os nossos dias, para que o nosso coração alcance sabedoria. A mentalidade judaica diz que contar os dias é o jeito que a gente tem de não permitir que os grandes momentos da vida passem sem deixar lições. É colocar o coração para aprender com a agenda da vida. É santificar o calendário. É entender que esse não é um domingo qualquer, um domingo a mais na agenda da semana. É um domingo que pode ser o diferencial das nossas vidas. Contar os dias. No deserto não é fácil, na cidade também não. Contar os dias implica em dar sabor e conteúdo à própria vida. Deu para entender? Eu coloquei aqui, a escola bíblica dominical ainda é relevante? E eu fiz uma definição do termo relevância, que segundo o dicionário etimológico da língua portuguesa, de Antônio Geraldo da Cunha, o termo relevância tem as suas origens no latim do século XV, com o sentido de ressaltar, sobressair, destacar. Ou seja, relevância evoca o sentido daquilo que é importante. Será que a escola bíblica dominical ainda é importante para nós como igreja? Ela é relevante? Ela faz sentido para você? Porque por esse Brasil todo, por onde eu tenho andado, é muito raro encontrar uma Assembleia de Deus onde a escola dominical seja o culto mais frequentado. É raro, não vou dizer que não tenha, mas é raro. E era para ser. Tanto que hoje, com muita dificuldade, a gente consegue encher um evento de estudos. Nisso vocês estão de parabéns. Se essa proporção aqui for de verdade a proporção do campo. Não é? Porque dependendo do tamanho do campo, era para lotar um estádio, não é? Mas a gente, quando trata de pensar, raciocinar, sentar e ouvir, a gente ainda é muito lento. A gente ainda prefere a homilética do explosivo. O barulho, o grito, o movimento, que é bom, mas que acaba ali mesmo. Olha que interessante, a escola bíblica dominical tem tudo para ser a mais relevante de todas as escolas. Mas nos últimos anos tem experimentado um acentuado declínio. Uma das razões dessa deficiência está no descaso, na negligência de muitas igrejas para com a escola. Em muitas igrejas, a EBD está em estado de abandono. Em muitas igrejas já nem se ouve mais falar nisso. Por exemplo, tem igrejas onde você já não tem escola dominical. Coisa perdeu um nível a tal ponto que já não se vai mais, já não se faz mais. E as desculpas são imensas e cada vez mais esfarrapadas para as pessoas que não querem pensar. A preguiça cultural, o nanismo cultural não permite que se avance. Quantas igrejas nós temos hoje que estão relegando ao segundo plano a questão do estudar, do ler, e o pior ainda, no Brasil nós temos um problema muito grave. O brasileiro usa como desculpa a própria tragédia. Por exemplo, a frase que você ouve em tudo quanto é lugar que vai: o brasileiro não gosta de ler. Pode ser que os brasileiros não gostem, mas eu sou brasileiro e amo. É ou não é?
O problema é que a gente tem isso, essa frase como desculpa, e a gente se esconde atrás da frase. Não, o brasileiro não gosta de ler, eu também estou junto no pacote. Não é? Porque isso exige esforço. Tanto é que o brasileiro hoje é considerado no mundo analfabeto funcional, porque ele não consegue interpretar a leitura. Você vê muito isso, o brasileiro lê uma frase, interpreta do jeito que quer, arrebenta com o conteúdo e pronto. Porque não há pesquisa, não há pensamento, não há uma necessidade de ler com calma, com conteúdo, entendendo o que está lendo. Aliás, a Bíblia é tão tremenda por isso. A pergunta de Filipe para o eunuco é essa: você consegue entender aquilo que está lendo? Entendes tu o que lês? Não basta ler, precisa entender o que você está lendo. E há muita gente que não tem isso, porque não lê, não gosta de pesquisar. A literatura brasileira é fantástica, obras extraordinárias e quase ninguém lê. Ou pior ainda, fica na desculpa evangelástica de ficar o tempo todo, não, eu só leio livros cristãos. Esses são que não leem mesmo. São desculpas hipócritas e mentirosas. Quem lê, lê de tudo e tem filtro, porque quem lê sabe pensar. Amém? Não sai um amém ruim? Coloquei aqui, ó. Infelizmente, muitas igrejas ainda não perceberam a importância de uma escola para a família, para a educação por princípios, por valores, por uma visão cristã e equilibrada. Você já parou para pensar que na escola dominical é possível fazer tudo isso? Você projetar uma educação por valores, por princípios, baseada na Bíblia, num domingo de manhã. No Brasil, dos nossos outros problemas enquanto cultura brasileira é que os nossos cultos são sempre à noite. E isso, do ponto de vista cultural, é um problema. Na Europa, nos Estados Unidos, em muitos lugares, o culto é de manhã, porque de manhã é o melhor que você tem. Você acabou de acordar, a mente está limpa, descansou, dormiu, tomou um café da manhã, vem para o culto, em alto padrão. À noite é problema. Você vem para cá com o pior do dia. O melhor ficou no trabalho, na família, na guerra, no problema, na crise. Chega aqui o subproduto de um dia. A gente chega aqui só o pó, é ou não é? E ainda temos coragem de dizer para Deus, nós estamos dando o melhor. Deus sabe que não é, e a gente sabe também. A gente volta porque Deus recebe o nosso pior, transforma em melhor, devolve em vida, e a gente vem aí outro dia. Porque Deus sabe da nossa honestidade. Mas o importante é que esse momento aqui é um momento extraordinário. E é um momento que não pode ser renegado a um segundo plano, a negligência, a tratar de qualquer jeito. Irmãos, se nós valorizarmos esses momentos de ensino, principalmente de estudo de manhã, nós conseguimos mexer e alterar essa tragédia que existe no Brasil de hoje. A igreja brasileira só vai transformar o país quando ela assumir que precisa de um avivamento. E isso só vem pela via da palavra. Não existe avivamento no grito, no oba-oba. Avivamento não é fabricado. Avivamento, como disse um escritor antigo, não é a tampa explodindo, é o fundo caindo. E você entendendo que precisa cada vez mais da glória de Deus. Olha que interessante, ó. Professores desinteressados, alunos desatentos e pastores distraídos são diretamente responsáveis pela perda dessa importante ferramenta na construção das ideias do reino. Numa era de banalidades, a escola bíblica dominical não pode ser relegada a um pequeno grupo na igreja que gosta da escola. A escola é de todos. Amém? É tão importante as coisas que eu escrevi aqui que eu vou fazer questão de enviar de novo, que é para os irmãos passarem para vocês. Amém? Aí vocês se interessarem, procurem com os irmãos. É muito importante o que eu quero dizer aqui essa manhã. Isso para mim é fundamental. Se a gente não entender que a escola bíblica é de todos, que todo mundo tem que lutar por ela, que ela não pode ser só um padrão a mais entre coisas do meio da igreja, apertada na agenda da igreja, a gente não vai lutar por isso. Você luta por aquilo que dá valor. Só que a gente não faz isso. É por isso que quando Davi escreve, ele diz assim, ó, escondi a tua palavra no meu coração. Ele não diz guardei. Guardar uma coisa que você coloca na gaveta e fala para o filho, pega na gaveta lá, ó, ele sabe onde está. Esconder tesouro. É aquilo que você guarda, usa a senha, até criptografada, porque é uma coisa muito profunda. Ele está dizendo, a tua palavra para mim é a mais importante de todas as palavras, por isso que eu escondi a tua palavra no meu coração. E aí, como eu sei que meu coração é terra complicada, até eu me perco nele, eu vou no outro salmo de Davi e digo, Senhor, sonda e me conhece, vê se tem a minha caminho errado aí e me guia pelo caminho eterno. Eu quero achar onde foi que eu escondi a tua palavra em mim. Né? Que é fácil se perder. Eu coloquei aqui, ó, Moody disse algo que deve gerar uma séria reflexão em nós. Olha o que o Moody, que foi um dos maiores evangelistas da história da igreja, olha o que ele escreveu. Nunca vi um cristão útil que não seja um estudante da Bíblia. É verdade. Não existe um cristão útil que não seja um estudante da Bíblia. Quer ver uma coisa? É muito raro você ver alguma rebelião,
algum problema de crente que dá problema, obreiro problemático, se ele for um sério estudante da palavra. É raro. Geralmente quem dá problema, quem faz rebelião, quem faz crise na igreja, é gente muito cheia de fogo. É tanto fogo que queima o cérebro. E ele vai confundindo o fogo do espírito com queimação estomacal, é ou não é? É gente que causa um problema imenso na igreja. E esse povo vem lá de Corinto. Eu sou de Paulo, eu sou de Pedro, eu sou de Cristo. O pior dos grupos, aquele que acha que é de Jesus, não precisa pedir nada para ninguém, não recebe ordem de ninguém. Há muita gente que faz um barulho imenso, mas quando sai, não sobra nada. Agora, todo cristão que tem um compromisso com a palavra, que estuda seriamente a Bíblia, a primeira coisa que ele aprende é que ele é submisso, é que ele é obediente, é que ele crê em Cristo, é que ele é alguém para fazer diferença, ele influencia, ele é relevante. Daí vem a palavra relevo, você passa o dedo e sente alguma coisa, tem uma diferença. Deu para entender? Eu queria que, se você puder, anote aí. Eu quero fazer alguns aspectos dessa pergunta que eu citei aqui de manhã como tema. Será que a escola dominical ainda é relevante para nós? Aí eu coloquei como um primeiro lugar, 4 inimigos da escola bíblica dominical. Talvez você nem perceba eles como inimigos de tão comuns que eles são, mas são 4 inimigos terríveis que nós temos contra a escola bíblica dominical. O primeiro dos inimigos, anote aí. Aliás, a escola bíblica tem enfrentado diversos inimigos ao longo dos anos, e muitos deles têm penetrado de um modo assim imperceptível na maioria das igrejas. Isso sem falar na preguiça teológica, que eu nem coloquei como inimigo, porque ela já é o satanás da coisa. É ou não é? Então eu coloquei 4 inimigos aí, 4 inimigos. Primeiro, diminutivo. Anota aí. Se tem um inimigo terrível na escola dominical, é o diminutivo. Quer ver? Escolinha, aulinha na salinha. Pensa na miséria que é isso. Onde você vai, irmão? Vou na escolinha, na aulinha, na salinha. 3 irmãozinhos, os 4 cordeirinhos, 5 gatinhos pingados. É um inferno na frase, não é? Eu coloquei aqui, são muitos os massacres verbais que a EBD sofre. A tendência desses apequenamentos da escola é torná-la cada vez mais desinteressante, estranha e inútil. Muita gente pensa, que diferença faz ir à escolinha? E é verdade, porque a gente apequena a coisa, transforma ela em algo pequeno, sem graça, estranho. É muito perigoso quando você faz isso, porque a visão é de míope, cada vez menor, estranho, até perder o ponto de referência. Todos nós, na qualidade de servo de Deus, somos pequenos, mas há uma enorme diferença entre a pequenez da humildade e o diminutivo da miséria. É ou não é? O primeiro enobrece, já o segundo empobrece. Todo mundo que é pequeno pela humildade é nobre. Todo mundo que é miserável e é pequeno é pobre. Nunca confunda humildade com miséria. Uma vez eu estava escutando uma irmã orar, a irmã começou, eu sou tão miserávelzinha, Senhor, eu sou a vermezinha que rasteja pelo chão. Quase que eu falei, Deus, escuta a minha oração, não, escuta dela aí que ela está mais, deixa ela passar na frente. Tem gente que confunde a miséria com a humildade. Em nenhum lugar na Bíblia você vai ver esse jeito miserável de se expor. O problema é que na confusão entre miséria e humildade, as pessoas também jogam e projetam as coisas que fazem. Daí a tendência é que o miserável vá nas miseráveis das escolas miseráveis da vida. É o mesmo sentimento do irmão do filho pródigo. O cara ganhou a sua herança, porque a Bíblia diz que o pai repartiu a herança entre os dois. Ele é dono de toda aquela fazenda e sabe o que ele está chorando para o pai? Miséria, o senhor nunca me deu um cabrito. Ele quer fazer uma festa triste com amigos tristes, com cabrito triste. É a doença de muita gente que mora na fazenda, mas é escravo. É filho, mas não se comporta como tal. Porque quem não conhece o pai, também não conhece o irmão, também não sabe que é filho. Crise de identidade. Mas quem conhece o pai, conhece o irmão e se percebe filho, chama de irmão todo aquele que o pai chama de filho. Ele faz a festa da fazenda, a festa da casa de Deus. Que tenhamos coragem de tornar a escola bíblica dominical numa grande escola, capaz de desenvolver os servos de Deus que procura. Ou seja, capacitados sem sermos arrogantes, pequenos sem sermos miseráveis, inteligentes sem sermos vaidosos e cristãos sem sermos tolos. Esse é o chamado nosso. Cada vez mais e cada vez menos. É um paradoxo cristão. Quanto mais você sobe, mais desce. Quanto mais você ganha, mais perde. Quanto mais você aprende, mais sabe que não sabe. Aliás, irmão, uma das coisas mais lindas de quem conhece é que cada vez mais ele se aprofunda, mais ele percebe que tudo é simples. Você aprende na simplicidade das coisas.
É como dizem os filósofos antigos, é por isso que você jamais vai ver um velho sair por aí correndo, porque o velho aprendeu que cair é ruim, então ele anda devagar, cada passo é melhor, vai chegar mesmo, é ou não é? Geralmente quem cai mais são crianças, adolescentes e jovens, que aprendem, quer correr mais do que a velocidade permite. Como é bom aprender o andar do velho, a cadência de quem conhece por onde pisa. A igreja não precisa de uma escolinha, numa salinha miserávelzinha, com crentes tão apequenados que já foram pisados pelo inferno. Ela precisa de grandes homens e mulheres de Deus, numa grande escola para um Deus que não cabe nem nas categorias de grande, porque Ele é supremo, soberano e está acima de tudo e de todos. Segundo inimigo da EBD, ausência de currículo. Coloca aí, ausência de currículo. Não tem um currículo na escola bíblica dominical. E isso é monstruoso. Quer ver uma coisa? A escola bíblica tem sido hoje a única escola que não forma seus alunos. E quem é que estuda para não se formar? Você faria uma faculdade de 20 anos sem receber um diploma sequer? Quem é que estuda para não se formar? A escola bíblica dominical hoje é a única escola que não forma aluno, não apresenta um currículo. Muitas EBDs não possuem qualquer currículo. Elas ficam escravas da duvidosa criatividade de alguns. Outras apenas caem naquele ciclo repetitivo das mesmas revistas em outras capas. Minha mãe guarda a revista da escola dominical desde que Noé saiu da arca. Ela tem. Aí esses dias eu estava olhando lá aquelas revistas dela e comecei a perceber. Tem revista que é a mesma revista, os caras só trocam a capa. Uma malandragem gospel. A igreja de Ananias e Safira, de Simão Mago. Ainda tem. Ou seja, você paga para ter a mesma revista, a mesma coisa. Ou então só mudam as palavras, ou invertem as lições. A sensação que eu tenho é que o negócio é vender, não mexer com você e com a sua mente. Quando a gente faz isso, a gente capitaliza a escola no pior tipo de capitalismo selvagem que existe. Que simplesmente você paga, mas não aprende. Até porque não aprendeu da primeira vez, também não vai aprender agora. E as revistas vão ficar eternamente guardadas, sem sentido de ser, sem profundidade, sem padrão. Acho que é por isso que eles não colocam bibliografia em algumas das nossas revistas, que é para você não comprovar que eles não copiaram de ninguém. Falta currículo na nossa escola. Olha o que eu coloquei aqui, ó. É muito importante que a EBD tenha um alvo, um foco, que ela seja o canal de iniciação ao universo da teologia. Uma escola dominical com um currículo progressivo, ascendente, que faça o aluno perceber seu desenvolvimento e fique com sede de aprender mais. Ou seja, o aluno entrar aqui, passar um ano, perceber que em um ano de escola dominical ele aprendeu muito, agora vai dar um segundo passo. Por exemplo, lá em Belém do Pará, o pastor Samuel Câmara está fazendo isso na escola dominical lá, eu tive lá. Até me convidaram para escrever uma revista do currículo, tem um currículo todo, fechado, que depois te capacita, por exemplo, para entrar num curso já médio em teologia, uma vez que já entende que a escola bíblica dominical em 2 a 3 anos te dá o básico em teologia. O aluno aprende, o aluno tem prova, o aluno tem currículo, sabe o que está fazendo. Ele não vem aqui e fica fazendo uma rotatividade de igreja, ele entra numa salinha aqui hoje, cai na outra salinha amanhã, e ao invés de crescer, ele diminui cada vez mais. Ele tem para onde ir, ele pensa o foco. Olha que interessante, no mundo contemporâneo, é cada vez mais comum nas igrejas, irmãos e irmãs com formação em letras, pedagogia, filosofia, sociologia. Esses irmãos podem contribuir para a elaboração de um currículo que ajude a tirar a EBD da mesmice. Faz um desafio, junta esses irmãos que têm formação nessas áreas, chamem eles, formem na sua igreja esses irmãos, para que eles montem um currículo diferenciado, com base na palavra, no crescimento. Você vai experimentar um crescimento tremendo da escola dominical. Mas infelizmente nós temos igreja onde você tem um irmão, uma irmã, que é formado em letras, em pedagogia, e tem que sentar e escutar um irmão que não sabe nem falar direito. Por quê? Porque existe politicagem acima da consciência. As nossas igrejas ainda tem muito isso. Certas famílias mandam, quem tem um dinheirinho a mais manda. Isso é o jeito demoníaco de impor sobre as pessoas. Preciso deixar bem claro para você que aqui na nossa igreja, a sua família não manda em nada, não tem qualquer autoridade, porque o sangue de Jesus nivelou todo mundo. A família aqui é família de Cristo. Como dizia Sêneca, quem não sabe para onde está indo, qualquer vento serve. É ou não é? Ou seja, se você não sabe para onde vai, qualquer coisa serve. Mas quando você tem um foco, tem um rumo, você tem um caminho para seguir, você aprende com muito mais classe, com muito mais poder. Você pode investir numa literatura, numa bibliografia, fazer os irmãos compreenderem que estão vindo todo domingo de manhã, porque muita gente não teve acesso e não tem, por causa da correria da vida, a uma faculdade, a uma escola, mas pode ter todo domingo de manhã na sua igreja um currículo estabelecido e bem feito. É bom, não é?
problema é a preguiça nossa que não deixa. Tem gente que morre de medo de pegar um currículo mais sério e entender que isso vai cobrar dele. Nós temos um problema sério quando tem uma cobrança em cima de nós. É assim ou não é? Terceiro inimigo que eu coloquei aqui, professores desinteressados. Aliás, eu já ouvi muita gente falar, eu não vou para a escola dominical porque o professor é pior que eu. Professores desinteressados. Não, pensa num problema grande. Eu coloquei aqui, professores desinteressados geram traumas na educação. Pouca coisa é mais chata e desestimulante do que um professor desinteressado, opaco, monossilábico, repetitivo e triste. É aquele professor que fala a mesma coisa o tempo todo. Até as ilustrações dele são as mesmas, sabe? Quando ele vai começar a história, todo mundo fala, já sei como é que é. Senta que lá vem a história. Você já viu o professor que chega na frente da sala e prega? Eu falo em língua, chora, conta o testemunho dele? E você tem uma certeza, ele não leu a revista, né? Carecemos de professores que vivam com entusiasmo aquilo que ensinam, de tal maneira que se tornem exemplos vivos. A conexão entre aquilo que ensinamos e aquilo que vivemos é decisiva, não apenas para os alunos, mas principalmente para a nossa própria construção de fé. Jay Blanchard escreveu o seguinte: o crescimento cristão requer mais do que conhecimento da Bíblia. Ninguém jamais se alimentou decorando os cardápios. É ou não é? Você precisa comer de verdade. Agostinho disse que lamber o pão pintado na parede não mata a fome. É preciso comer. Investir de verdade, mergulhar nisso. Isso parte do professor. Se o professor for entusiasmado, cheio de graça, a palavra entusiasmo vem do grego enteos, dentro de Deus. Um professor entusiasmado transpira a graça de Deus, os alunos saem tocados por aquilo, com vontade de aprender. Agora um professor paralisado, chato, monossilábico, enjoado, não consegue gerar nada em ninguém. É por isso que hoje nós temos no Brasil um sério problema com estudantes de filosofia. Porque alguns professores de filosofia nas escolas são tão chatos que matam dos alunos o gosto pela matéria. Agora, quando o professor é fantástico, ele gera nos alunos o gosto do aprender. Um professor é capaz de abrir a porta do horizonte ou de fechar as portas da vida. Olha que interessante, Professores desinteressados são talvez o maior problema de muitas EBDs. É preciso que as igrejas, seus pastores e até convenções olhem com mais carinho e atenção para a formação e desenvolvimento do professor. Não dá mais para colocar na frente da sala o irmão que fala bem. Um professor completo pode dar uma aula completa. É muito sério isso. Tem muitas das nossas igrejas onde o cara bota na frente da sala o irmãozinho que ele fala melhor. O irmão ali fala bem, aí põe para dar aula. Não tem? Para dar uma aula completa tem que ser um professor completo. Quer ver uma coisa? No exército de Saul, você não vai encontrar um matador de gigante. Já no exército de Davi tinha um monte, porque é preciso um líder para formar outro. É preciso quem faz para formar outro. É preciso um professor para gerar outro. Então, quando você tem um mestre, gera mestres. Aliás, uma das coisas mais lindas da igreja é quando ela consegue ter o equilíbrio entre pastores e doutores, pastores e mestres. Sabe quem é um mestre? Nem sempre o mestre vai ser pastor da igreja. Eu, por exemplo, eu não tenho qualquer vocação para ser pastor de igreja, nunca me encantei com isso. Meu negócio é estar ao lado do meu pastor, como mestre, o cara que pensa, porque o que eu sei, meu pastor não sabe, mas o que ele faz, eu não sei fazer. A mescla dos dois faz o equilíbrio da fé. Quando pastores e mestres, pastores e doutores trabalham juntos, a igreja cresce. Uma igreja que tem no seu púlpito mestres é uma igreja que afasta os pilantras. Difícil subir no púlpito para falar bobagem se ele sabe que no púlpito tem um mestre. É ou não é? Agora, uma igreja onde o púlpito tem uma rotatividade monstruosa, sobe qualquer um, é mais um camelô do que um púlpito, aí fica ruim. É muito sério quando a gente entende isso. Eu coloquei aqui, professores subnutridos geram aulas anêmicas. O Gabriel Perecer, que é um professor extraordinário da Uninove em São Paulo, ele escreveu algo sobre os professores que eu tomo como exemplo para mim. Olha o que ele escreveu. Os professores devem estar atualizados, informados, formados, reformados, transformados, jamais transtornados, ciclados e reciclados, abertos e preparados, cientes e conscientes, ativos e perspectivos, lúcidos e apostos, vivendo sem medo, em paz, lecionando com amor e criatividade, enfim, devem reunir todas as qualidades, viver com heroísmo e santidade todas as virtudes. Eles devem ser mitos,
lendas, utopias vivas. Cada professor deve ser uma referência para o aluno. Irmão, nós vivemos a maior crise na história da igreja de referenciais hoje, de ter para quem olhar. Se você se levantar como um referencial numa classe de adolescentes, você é capaz de mudar uma geração, porque os adolescentes vão seguir com gosto o professor, aquele que vive cada virtude, cada palavra, que é interessado, que é ativo, participativo, que está perto o tempo todo. Guarda isso no seu coração. O problema do diminutivo, o problema de uma ausência de currículo, esse problema grave que a gente está estudando aqui, cada um desses vai destruir a nossa percepção da escola. E o quarto inimigo, olha que interessante, quarto inimigo da escola dominical, dominicalismo. Escreve aí, dominicalismo. É um negócio esquisito, talvez você não tenha nunca nem pensado por esse ângulo, mas olha, o que é um dominicalismo? Parece até estranho a gente dizer que o dominicalismo seja inimigo da escola dominical, mas é porque, pensa comigo, por que a EBD precisa ficar refém do domingo? Escuta isso aqui, ó. Muitos professores sequer conhecem seus alunos, sabem onde eles moram, do que eles precisam, apenas se contentam em encontrar com eles no domingo, depois mais nada. A escola dominical, obviamente, deve ser no domingo, por causa de uma série de coisas, mas não precisa ficar refém só do domingo. Olha aqui, ó, como professor, superintendente, procure os alunos durante a semana, invista em alguma espécie de trabalho, dever de casa, converse sobre a próxima lição, marque encontro, bate papo, crie um grupo no WhatsApp, use as mídias. Faz com que a escola do domingo invada a semana, para no outro domingo ela não ser uma surpresa, mas a continuação de uma grande conversa. É possível, não é? Cria um blog, uma página na internet, faz alguma coisa, desenvolve, faz a escola avançar, entrar na semana. Não deixe que a escola dominical se transforme numa escrava de um domingo na vida, apertado na agenda. Ela pode ir além, ela pode tocar outros lugares, ela pode encher outras vidas. Até hoje eu lembro de lições que aprendi na escola dominical com uma professora lá do interior, lá da zona sul de São Paulo, onde eu nasci, cresci, fui criado. Coisas que até hoje, em mensagens que eu ministro, eu ainda cito coisas que ela me ensinou lá atrás. Como é importante quando a gente entende isso. Tinha uma parceria. Na terça-feira, às vezes, no culto de ensino, ela perguntava, vocês lembram do que a gente falou na aula? Havia todo um processo, toda uma mentalidade sendo formada. Aí você pega no domingo, lê uma revistazinha, vamos para o diminutivo, lê uma revistazinha na salinha, aulinha com o professorzinho. Aí ele não fala, no próximo dominguinho a gente está junto de novo. Aí chega no outro domingo, a mesma coisa, você fala assim, irmão, você lembra da última aula? Não faço nem ideia, nem sei qual era o domingo, o que eu comi, não é? Aí os irmãos continuam numa outra aula, aí no outro domingo a mesma coisa. Quando chega no final da aula, você tem duas certezas. Uma, ninguém lembra mais qual é o tema da lição. E a outra, ninguém sabe mais o que vai vir na próxima lição. É pior, você fica num limbo de incertezas. Você não lembra qual foi o tema da última revista e qual será o tema da primeira. Não é estranho? Você fica num vácuo, sem saber o que está acontecendo. A única certeza que você tem é que no próximo domingo você vai estar aqui. Simples. Isso se você não tiver morrido, né? Não é um jeito estranho de ir para uma escola? Agora, quando você tem toda uma base, um conhecimento, sabe o que está acontecendo, você vem para cá com o coração mais alegre, mais feliz, porque você sabe o que está comendo, sabe o que está vivendo, sabe onde está se colocando, sabe o que está aprendendo, acrescentando a vida. Não condene a escola dominical ao dominicalismo, revolucione a sua semana. Amém, irmãos? Deu para entender? 4 inimigos da EBD? Ou seja, daqui para frente, não transforma a escola dominical numa coisinha, que ela seja a grande escola da sua vida. Entenda que é preciso haver um currículo, uma mentalidade, trabalhar em cima disso. Ter professores mais interessados, vivos, ativos, lúcidos e perceptivos, uma santa lucidez. E mais do que tudo, tirar a escola só no domingo, que ela atinja a semana, que haja conversa, que haja um desenvolvimento, para que quando o outro domingo chegar, ele seja de glória, de alegria, de celebração, porque passamos uma semana inteira vasculhando a palavra. Deu para entender? Amém. Segundo lugar, eu tenho outra pergunta a fazer para você, e essa é terrível. Se a EBD da sua igreja fosse abolida, você sentiria falta? Não fala aleluia não, pensa. Se a EBD da sua igreja fosse abolida, você sentiria falta? Mudando um pouquinho a pergunta, se tirassem os congressos da sua igreja, você sentiria falta? Ah, sentiria, até brigaria com o pastor. Ah, vai tirar o congresso do nosso grupo. E a EBD?
Já parou para pensar nisso? Nós vivemos uma espécie de baianidade eclesiástica. É festa todo dia. É festa que não acaba mais. Será que as verdadeiras festas não deveriam ter o foco diferenciado? Sabe quais são as duas grandes festas da igreja? Escola dominical e ceia. Você pode até colocar o batismo como a terceira. Cada uma dessas deveriam ser o grande movimento da igreja. E não uma festa que a gente faz. Um falando mal do outro. Aliás, festa de crente é tudo igual. Termina 10 horas da noite com o hino da Cassiana e um falando mal do outro. Olha que interessante, ó. Se a escola dominical da sua igreja fosse abolida, você sentiria falta? Ou você daria assim, escondidamente, clandestinamente, um graças a Deus para dormir mais domingo de manhã? Porque nós temos uns obreiros hoje que eles dormem de manhã, descansam à tarde e repousam à noite. Nós não somos muito chegados em acordar cedo para vir para a escola dominical. Se está frio demais é desculpa, se está calor demais é desculpa, tudo é desculpa, né? Pense sobre isso, você sentiria falta da EBD? Ela faz diferença na sua vida? Você tem alguma experiência com a escola bíblica dominical? Você tem experiência com isso? Isso faz parte da sua história de fé cristã? Se você colocasse numa página hoje 5 coisas que tiraram os teus pés do chão, que te fizeram viver no último ano, de um ano para cá, ser cristão é uma delas? Frequentar a escola bíblica dominical para aprender a palavra é uma delas? Será que essas coisas mexem com a gente? Se você conversar com qualquer pessoa na igreja que tem uma vivência com a EBD, perceberá o alcance de suas experiências, testemunhos e até mesmo uma espécie de defesa da escola. Gente que luta para mostrar aos outros o tesouro que a EBD tem sido em sua vida. A minha mãe não tem formação de escola, nada disso. Cresceu a vida inteira trabalhando, correndo, mas se tem uma coisa que ela é apaixonada, é a escola bíblica dominical. Nasci e cresci vendo minha mãe, não tem um domingo que ela não vá. Se tiver chovendo canivete, ela arruma um guarda-chuva de ferro. Mas ela vai, em todas, e anota, e percebe, participa. Isso deu para ela base de vida. Isso faz ela ver a igreja fluindo. Ela viu um ciclo fantástico de meninos que começaram como criancinhas na escola, partiram para os adolescentes, entraram nos jovens, casaram, alguns chegaram ao púlpito, e ela acompanhou tudo isso. Sentar de lá e olhar para isso para ela, é dizer, eu vi nascer na escola, vi crescer, vi se desenvolver, testemunha ocular da história que Deus faz na igreja. Participa do processo, está o tempo todo ali, ó. Cresceu e aprendeu naquilo, a vida inteira. Pense seriamente na igreja em que você congrega. Pensa. Se fossem abolidos os congressos anuais, você sentiria falta? Se o culto da vitória saísse da sua igreja, você sentiria falta? Eu descobri que o culto da vitória é só para crente que não vai. Já não sou isso? Eles não vão no culto de ensino, não vão em culto de escola dominical. A gente cria o culto da vitória para eles poderem vir. Aliás, eu trabalhei um sermão que eu vou ministrar lá na minha igreja. Sermão para domingueiros. E é só ter que pregar no domingo, que é o único dia que eles vêm, né? São os turistas da fé. Só aparece de vez em quando para dizer que está vivo. Confunde fé cristã com shopping de Deus. Eles confundem a ceia com restaurante divino. Uma vez por mês jantam com Jesus. Eles aparecem por aí. E esse povo é chato, irmão, porque eles dão dízimo e eles acham que eles têm que ter um lugar no estacionamento, porque dízimo para ele é imposto do céu. Ele paga, tem que voltar. Ele acha que tem uso do capião na fé. Ele está aqui há 30 anos, o céu é dele. Garantido. Há uma profunda ignorância espiritual de quem é no corpo. A falha disso? A falta da escola. Quando vem para a escola, começa a aprender que aqui é lugar de entender que nós somos um corpo. E o que dói na unha, dói na mente. Tudo faz parte do processo. A valorização que nós damos à escola bíblica dominical demonstra o tipo de espiritualidade que cultivamos. Presta atenção nisso, ó. A espiritualidade da festa, do barulho, do movimento, ou a espiritualidade da busca, do ensino, do aprendizado. Uma não precisa excluir a outra, mas infelizmente para a EBD é o que tem acontecido. Muita gente, em nome do oba-oba, da explosão, elimina o estudo. Não é preciso excluir um do outro. Você pode fazer grandes congressos, cruzadas extraordinárias, mas nunca perca o foco, a base e a vida. Porque não adianta nada construir uma casa imensa se ela estiver no chão da areia. Quando vier a tempestade e a chuva vai cair. Mas se ela for uma casa grande, poderosa, na rocha, pode descer chuva, vento, tempestade, ela não cai. Porque a base dela é a palavra. É muito simples isso.
Aliás, às vezes, irmãos, eu fico observando algumas mensagens, alguns hinos que se cantam na igreja hoje. O jeito, vamos dizer, a falha teológica é mortal, é gritante. Alguns hinos que se cantam hoje beiram um ridículo. Esses dias eu estava escutando, eu fui numa igreja ministrar, o cara foi me buscar no aeroporto, aí botou um CD lá. Aí começou o CD a rodar e tal, e o cantor cantava mais ou menos, eu não lembro a frase toda, mas o cara dizia assim, no meio do hino: eu vou esconder o teu chinelo para o senhor não sair. É que esses caras confundem humildade com bobagem. Eles acham que humildade é mudar de voz, é chamar Deus de papai. Eles esquecem dos salmos que dizem: pensavas tu que eu era teu igual? Deus ama a verdade do íntimo, não é essa fabricada pelo caras e bocas, o choro sem lágrima, a falsidade da performance, não é isso. Eu vou esconder o teu chinelo para o senhor não sair. Eu fiquei pensando na frase. Minha mente é bem pecaminosa. Eu fiquei pensando assim, imagina você aqui, Criciúma, passando uma prova terrível. Aí você clama: Deus, me ajuda. Deus fala: espera aí que eu já vou aí. É que o adorador ali escondeu meu chinelo. Quando eu achar, eu vou aí te socorrer. Até ele achar, você morreu. Porque adorador é meio egoísta, né? Só para ele. Guarda lá no canto. A que nível a gente vai chegar de igreja com tanta bobagem? Aí o pregador chega aqui em cima, olha para você e fala: agora vai, agora você vai receber, segura aí, toma e tal. E você fica pensando, se você raciocinar só um pouquinho, você pensa: irmão, o que eu vou receber? Não é? Sabe aquele irmão que chega para você assim, em cima da hora e fala assim: ó, Deus vai te dar uma coisa aqui hoje. Aí você fala: o que é, irmão? Quero? Não sei. Não é um jogo chato de um Deus que fala: vou te dar, mas não vou falar o que é. Não é um negócio esquisito? Não é pensado, não é raciocinado. Que fé cristã é essa que engana você com pequenos focos de mistério? É gato e rato, irmão. Não tem a ver com a fé genuína, profunda, baseada em Deus, que te leva para algo mais profundo, que é o conhecimento de Deus. Se você passar 1 milhão de anos no céu, sabe o que você vai estar fazendo? Conhecendo a Deus. É inesgotável o conhecimento de Deus. A profundidade da fé. E essa coisa, ela ganha um nível muito forte, porque é sedutor, multidão, massa. Por isso que o povo faz toda essa fabricação de ídolos na mente do povo. Esses dias até vi uma coisa que é engraçada, aconteceu de verdade, lá no interior de Goiás. Um pregador foi pregar na igrejinha, 17 crentes e os 4 dormindo, imagina, num culto de terça de noite, e ele empolgadaço: olha lá, olha ali, meu Deus, olha lá, na galeria, sente aí, todo mundo dormindo, o grilo passando, só ele, desligadaço. Aí no auge, assim, 9h40 já, o povo desesperado. Ele disse: como é que termina um culto desse? O pastor tomou o microfone e disse assim, ó: que a graça e a paz do nosso Senhor Jesus Cristo. Assim que termina o culto. Como é bom que a gente tem os pastores inteligentes. Você não precisa manipular ninguém, irmão. Olha para mim, eu não preciso manipular a sua fé. Eu não vou correr nesse púlpito, eu não vou gritar nesse púlpito, eu não vou pedir para você levantar a mão, não vou pedir para você tocar em ninguém, não vou pedir para você fazer nada. Até porque eu não tenho o direito de levar a noiva de Cristo para o lugar que Ele não quer. Ela é dele, é Ele quem faz, é dele, Ele é soberano, Ele é Senhor, é para Ele, só dele. O máximo que eu tenho que fazer aqui é me manter na palavra, pregar o evangelho e sentar, porque o resto é com Ele. Um planta, o outro rega, mas o crescimento quem dá é Deus, é dele, Ele que faz. Deus nos chamou para lutar por isso, pela escola bíblica. É fundamental isso, o conhecimento. Quando você luta pela escola bíblica, sabe o que acontece? Você está lutando pelas próximas gerações. Você está investindo na igreja de verdade, dizendo para os irmãos que vale a pena um estudo aprofundado da fé. Como é bom quando você senta, compreende, você vê que a mensagem tem começo, meio e fim, que há um foco, há o que dizer, que você sabe que há uma preparação, que você vai voltar para casa entendendo algumas coisas. Por mais que gerem outras dúvidas, é fundamental outras dúvidas, elas vão te levar a buscar cada vez mais. O nosso problema é que nós vivemos numa sociedade que é profundamente pragmática. Ela não suporta perguntas sérias demais. Você quer ver uma coisa? Na igreja hoje parece que é proibido ter dúvida. Já viu aqueles irmãos? Não duvide. Jesus manda duvidar o tempo todo. Trabalha com dúvida o tempo inteiro. Porque dúvida é o princípio motivador da crença. Se não preciso duvidar, para que crer? É, não é? Já está ali, já é certeza. A dúvida nos leva muito mais além. Os rabinos, uma vez o garoto perguntou: mestre, qual é o sentido da vida? E o rabino disse: você não acha que essa pergunta é maravilhosa? Ele disse: acho. Então para que trocar por uma resposta? Fica com a pergunta, né? O livro de Jó tem 360 e poucas perguntas, nenhuma resposta.
E no dia que Deus se apresenta como homem e vai falar com ele, Deus fala muito, não explica nada e resolve tudo. Porque para Jó o importante não são respostas prontas, fabricadas, distantes, mas a relação com Deus, a conversa com Ele, o envolvimento no mistério, o mergulho. Quanto mais eu mergulho, mais eu conheço e percebo quem Ele é. Geralmente quem tem muita resposta é um perigo. Fuja de gente que tem resposta fácil e pronta para tudo. É gente que não pensa, está acostumado só a vomitar sentidos e conteúdos. Dizem que é por isso que o ponto de interrogação parece um anzol ao contrário. É que é verdade, é porque ele fica pronto para pescar quem está boiando no tédio. Que você sai daqui hoje com vontade cada vez mais de fazer perguntas. Sabe como é que se reconhece um cristão? Ele anda na história com um saco de interrogações numa mão e a Bíblia e o jornal do dia na outra. Ele está o tempo todo inserido na realidade, fazendo perguntas e sendo resposta de Deus para a vida das pessoas. Deu para entender? Terceiro, razões pelas quais a EBD ainda é relevante. Eu acredito que a escola dominical ainda é relevante. E para isso eu quero mostrar algumas razões para vocês aqui hoje. Primeiro, família. Família para mim é a base fundamental de tudo e é para mim também a base pela qual a relevância da EBD se faz urgente ainda hoje. Escuta isso aqui, ó. A escola bíblica dominical é uma das raras escolas, talvez a única, onde a família é integralizada. É a única das escolas onde pais e filhos estudam na mesma escola, às vezes na mesma sala. É ou não é? Famílias juntas, aprendendo juntas. Não há um conflito de gerações, não há uma linguagem diferenciada. Se você provavelmente for visitar a sala da universidade do seu filho, vai se sentir um ET. Na escola dominical você pode sentar do lado dele, aprender junto, glorificar a Deus e ser tocado pela mesma graça. Ela integraliza o chão da família. É tudo feito assim, na base. Numa era de destruição das famílias, essa é uma forte e decisiva razão da relevância da escola. A família é uma ideia de Deus para nós como igreja. E é por isso que a gente tem que lutar por ela, preservar cada vez mais a família. Irmãos, não basta a gente fazer guerrinha de mídia com o que o mundo está falando. A gente desenvolve aqui, ó, trabalhando com as famílias aqui dentro, levando os filhos a aprender na escola, com os pais. Tem pai que simplesmente passa aqui, joga o filho e volta para casa, porque ele faz um erro que é um pecado mortal, transferência de responsabilidade. Ele acha que quem tem que educar o filho dele é a professora da escola, a tiazinha da salinha da escolinha. Quando você faz isso, você transfere uma responsabilidade que é intransferível. Deus não vai cobrar dos seus filhos, dos seus professores, das tias da escola. Vai cobrar de você. Você é o pai, você é a mãe. É que nós vivemos um tempo de inversões muito perigosas. Hoje, uma criança de 2 anos manda nos pais. Porque nós temos pais cada vez mais fracos, moles. E isso é resquício da própria sociedade. A sociedade influencia mais a igreja do que ela a sociedade. Você olha na sociedade hoje, você vê uma inversão violenta. Por exemplo, você tem cada vez mais mulheres robôs, não tem? As mulheres gigantescas. Tem uma que passa por mim no aeroporto que eu tenho a sensação que ela vai explodir a qualquer momento. Aí você tem homens fragilizados, amarelinho, pálido. Não é um negócio esquisito? E esses dias em São Paulo eu vi a cena mais grotesca. Eu vi uma dessas mulheres robóticas com esses caras fragilizados e com as mãos dadas. Eu pensei, Caetano Veloso tinha razão, é o avesso do avesso. Essas inversões são jogadas dentro da igreja. Você tem cada vez mais homens bananas mandados pelas mulheres. Você tem cada vez mais um grupo de pais que não tem conexão com os filhos. O filho fala uma frase, o pai não faz ideia do que é isso. Não há qualquer conexão, não há qualquer conversa, não há qualquer envolvimento. Tanto é que você tem, por exemplo, congressos imensos de jovens e adolescentes, que a última coisa que você encontra são pais. Os pais não vêm, não me sinto em paz. E deixa seu filho lá. Aí quando o lobo pega, você pergunta para o pastor por quê. Onde tem ovelha, tem lobo. Não deixe que o lobo invada a sua família. Sabe onde você protege? No aprisco, dentro da igreja, trabalhando com seus filhos, na proximidade, o tempo todo com eles. Deu para entender? Segunda razão, para mim, que transforma e torna cada vez mais a EBD relevante, é o estudo sistemático da Bíblia. Na escola dominical você pode fazer isso. Você pode tirar, por exemplo, na escola dominical para estudar livros e livros da Bíblia o tempo todo. É sistemático. Escuta isso aqui, ó. A escola bíblica nos proporciona um estudo sistemático da Bíblia. Um estudo que vai levando passo a passo. Durante a semana, na correria da vida, é difícil parar para estudar a palavra. Mas no domingo, geralmente de manhã, nós podemos chegar aqui, sentar e estudar a Bíblia, descansado, com o coração aberto e a família unida. É bênção ou não é?
Cada vez mais nós temos traduções que facilitam a leitura e a compreensão do texto. Dá para estudar a palavra, só não faz quem não quer. Aí é que é tão importante quando a gente foca o conteúdo bíblico da revista, para a gente não criar cada vez mais uma revista estranha, que fica o tempo todo focada só em outras coisas, na periferia da coisa, no circunstancial, não naquilo que é essência. Quando você volta para a palavra, estuda a palavra, na essência da palavra, sua família tem um ganho muito grande, sua família tem base, tem história, porque ela está fazendo aquilo que o próprio Deus fez, criar a base da nossa família. Quando você trabalha nesse nível, sabe o que vai gerar? Uma consciência de plenitude, de pensamento, de pés no chão, de equilíbrio. Uma igreja plena, uma igreja feita de gente inteligente. Você não precisa cometer suicídio intelectual para ser cristão. Amém? Você precisa pensar, o Espírito areja a mente do estudioso. Eu tenho um recado aqui aos pastores. Eu coloquei aqui, ó. Usem a escola bíblica dominical como instrumento para levar a igreja a amar a palavra. O estudo sério, bem feito e organizado da Bíblia gera transformação, crescimento e avivamento. Ou seja, para a sua igreja crescer, você não precisa imitar os neopentecostais. Para a sua igreja crescer, não precisa criar uma série de coisas. Você não precisa de inovação, mas de renovação. Voltar para a palavra, para as essências da palavra, é o que faz o mundo mudar. Uma igreja que tem Bíblia, o povo vai, o povo vem, o povo sente, pode chegar todos os dias, ouvir. Senão fica só naquela rotatividade de movimento em movimento. Eu conheço uma igreja, por exemplo, no Brasil, que é só movimento. Pregador de fora todo dia, movimento todo dia. Dificilmente a igreja consegue conhecer seu pastor. As ovelhas não comem a comida do pastor. Estão acostumadas com a McDonaldização da fé. Todo dia uma coisa nova, um fast food divino. Mas igreja que tem pastor, tem pastos verdejantes. Comida de qualidade, local para onde se leva a ovelha para comer do bom. Façam isso e a igreja vai experimentar um crescimento sério. Uma coisa é inchaço, outra coisa é crescimento. Amém? Para finalizar, terceiro lugar, evangelização e discipulado. A escola bíblica dominical é o melhor lugar do mundo para evangelizar e para discipular. Olha, você faz um culto, uma cruzada gigantesca, ganha algumas pessoas e só. Aliás, a Assembleia de Deus é a igreja que mais ganha, mas também é a que mais perde no Brasil. A porta dos fundos é maior que a porta da frente. Mas quando você tem uma escola dominical que é lugar de treinamento, de discipulado, de evangelização, uma igreja que tem na escola dominical uma classe para não crentes com alguém abalizado para dar uma aula sobre Cristo, ganha e cresce muito mais do que movimentos e movimentos para fora da igreja. Porque não se trata de oferecer um cardápio de um Cristo fácil de vender. Se trata de produzir mentalidade cristã, identidade cristã. Olha que interessante, ó. Na escola dominical, as classes de não crentes, novos convertidos, podem se deliciar com os temas da fé cristã, com tempo suficiente para exposição e com devido envolvimento da igreja. Não desperdice a chance de pregar e discipular na escola bíblica. Pobre da igreja que ainda não despertou para esse aspecto. Ou seja, nós não podemos fazer apenas uma escola dominical onde os crentes chegam, sentam e ouvem mais do mesmo o tempo todo. Mas é um lugar onde você pode chegar no seu vizinho e falar, ó, quer ir comigo de manhã na igreja? Lá tem uma classe só para você. Você vai sentar lá, vai poder fazer a pergunta que quiser, vai ter alguém abalizado para conversar com você e explicar para você o que é a fé cristã. Imagine, todo domingo de manhã, num lugar bom. O nosso problema hoje chega a ser até de prédio. Tem muitas igrejas que não tem uma sala específica para a escola dominical. Aí vira uma feira, 5 crentes aqui, 4 lá, 8 ali, uma bagunça terrível dentro do templo. Graças a Deus que a gente está começando a evoluir para isso. E está começando a perceber a importância que é ter um prédio, um lugar para que a escola dominical seja escola e não apenas envolvimento de pequenas salas. Deu para entender até aqui? Tudo que eu queria que você saísse daqui hoje com uma certeza na sua mente. A escola dominical, para mim, ainda é relevante. Ela ainda faz diferença. São apenas algumas razões que eu coloquei aqui. Tem muitas outras que podem chamar você para um entendimento novo da escola. Ter coragem para reunir seus alunos, seus líderes, seus amigos e propor novos métodos. Meu sonho é que essa mensagem gere em você esse desejo de chegar na próxima semana, juntar os seus irmãos lá na congregação e falar, o que a gente vai fazer para a nossa escola dominical ser diferente daqui para frente? E juntar todo um movimento. Invistam em mídias. Você já imaginou uma aula de escola dominical, um data show, com cada aluno com o seu computador ligado, com acesso à internet, clicando nos links que você coloca para que eles viajem pelo mundo? Dá para fazer, irmãos?
eu ministrei esses dias atrás numa igreja em Goiânia, só para jovens, e eu fiz isso, pedi para o pastor liberar a senha do Wi-Fi para todo mundo no culto, para os jovens. E eu falei, enquanto eu estiver ministrando, eu quero que você vá linkando aí, coloca a hashtag da mensagem. O tema da mensagem que eu coloquei foi hashtag Santos, entre santos e duvidosos. Imagina. E comecei a mostrar. E à medida que eu fui ministrando, só via jovem o tempo todo. Foram mais de tags e voando para mim, para todo quanto é lugar. E fez internet a 1000. Enquanto eu ministrava, eu consegui tirar a mensagem daquele lugar e expandir para lugares inimagináveis. Você não precisa ter medo das mídias. Pode usar para a glória de Deus. Amém? Vocês estão assustados ou é impressão minha? Porque vai piorar, né? É preciso que a gente cresça. A gente precisa crescer. Quando a gente faz isso, sabe o que nos leva a um entendimento mais novo? Que tudo isso que a gente fez até aqui agora, embora você não tenha dado um pulo, você está completamente cheio do Espírito de Deus. Porque o Espírito de Deus começa a trabalhar pela mente. E trabalhando pela mente, areja o coração. Do coração desce para os pés, você vira prática e sai para o mundo para fazer diferença. A Bíblia diz que quando era para levar o sacerdote no sacrifício, ele começava a cortar os membros do corpo dos cordeiros, sabe como? Cabeça, corpo e membros. Começa pela mente, desce para o coração, atinge as pernas e te faz ser sacrifício vivo de Deus na história. Amém? Fica de pé, por favor. Eu quero orar com você. Eu queria que nessa oração você fizesse uma oração diferente agora. Como assim uma oração diferente? Que você nesse momento não orasse por si mesmo, pelas coisas comuns, mas que você orasse exclusivamente pela escola dominical, da sua igreja, da sua região. Amém? Pode ser? Ore pela escola dominical da sua igreja. Eu sou um fruto de escola dominical. Tem muita gente que são frutos de escola dominical. Sabe aqueles filhos nossos que não têm o privilégio de estudar em escolas cristãs? Eles estudam em escolas que são expostos a ideologias terríveis, massacrados pela visão pecaminosa que o mundo tem, distorcida da fé e da vida. Aí você tem na sua igreja a oportunidade de todo domingo de manhã mexer nessa mente. Não desperdice a escola dominical. Que você saia daqui hoje com uma certeza no seu coração. O Jesus a quem você serve é um Deus de escola, de conhecimento, de pesquisa, de andar com os discípulos, de investir neles. O tema central, o texto que foi usado como tema central desse congresso, dessa escola, Mateus 28, lembra disso? O texto é tremendo, fazei discípulos. Ele não disse fazei convertidos, não disse fazei cartão de membro, fazei discípulos. De quem? De Cristo. Um grupo de pessoas que seguem a Jesus, que imitam a Jesus, que fazem diferença por serem cristãos, aqueles que andam como Cristo. Quando você entende isso, a sua fé ganha um significado muito mais profundo. Que você saia daqui hoje com vontade de redefinir a própria caminhada. Amém? Senhor Jesus, obrigado, Pai. Obrigado por esse dia, por esses dias, na verdade, que foram dias de aprendizado, de reflexão, de choque, de conflito, Pai. À luz da Tua palavra. Que a gente saia daqui, Senhor, municiados, para fazer uma revolução na própria mente, Senhor. Repensar, redefinir a nossa caminhada. Uma fé cristã de conteúdo, enraizada, que faça a diferença. Que não sejamos repetidores de fórmulas mágicas. Que não sejamos, Pai, gente vomitando verdades que não viveram, coisas vazias, ocas, distantes. Mas que a nossa fé seja uma fé de conteúdo, uma fé viva, eficaz, lúcida. Uma fé que dialoga com o mundo, que faz diferença na história. Eu te agradeço, Senhor, pela Escola Bíblica Dominical. Um projeto tão revolucionário que marcou tantas vidas. Não permita que nós sejamos a geração que vai matar a escola, mas a geração que vai influenciá-la, redefini-la, repensá-la, para que ela seja, Senhor, o grande catalisador, potencializador de crescimento da fé cristã. Que grandes teólogos, grandes pregadores, grandes pensadores saiam das nossas escolas. Que ela seja um lugar, Pai, onde a família senta para ouvir a Tua palavra, onde o pecador vem e se converte, onde o discipulado é feito, onde a fé cristã tem base, Senhor. Num mundo de tantos ataques, que nós tenhamos na escola uma caverna,
onde a gente pode se esconder debaixo das tuas asas e sermos alimentados pela tua palavra. Muito obrigado, Senhor, por cada um aqui hoje, em nome de Jesus. Amém. Obrigado, irmãos, pela paciência aí comigo nesses dias. Que Deus abençoe. Eu acho que ainda tem alguns livros e poucos DVDs lá embaixo. Obrigado, Deus abençoe. Obrigado, pastor. Glória a Deus. Quantos são agradecidos a Deus pelo que ouvimos aqui nessa manhã? Assente-se por gentileza, meus amados irmãos. Nós louvamos a Deus. Mexeu com você ou não mexeu? Mexeu? Mexeu para melhorar? Amém, irmãos? Irmão Osla, sempre bom a gente poder ouvirmos e aprendermos e ir aperfeiçoando e colocando em prática, né? Aquilo que nós vamos compartilhando da palavra de Deus. Nós louvamos a Deus. Queremos fazer um trabalho, vamos passar ao pastor Osni. Peço paciência a você, que os brindes já estão por aqui, já vão ser efetuados, tá bom? À noite o pastor Alain Brizotti estará com a gente, né? No culto, às 18 horas a igreja está aberta e às 19 horas nós estaremos abrindo a reunião. Quero agradecer a Deus em primeiro lugar, deixar aqui o meu agradecimento, agradecer ao nosso pastor presidente, pastor Roberto, e pastor Seno, pastor Roberto. As irmãs que subiram, pode sentarem aqui na frente, tem lugares aqui, ó, tem lugares vazios ainda, e na galeria também tem.